Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui que, prévia à minha leitura do livro, eu não entendia muito bem sobre o que o livro se tratava, assim, porque o que acontece? Eu ouvi algumas pessoas falando desse livro e algumas pessoas falaram que era de ficção científica, mas tinha um peso emocional muito grande. Todo mundo que lia se apaixonava pelo protagonista, assim, a ponto de realmente chorar no final do livro e tal. E ao mesmo tempo que eu tentava colocar numa prateleira de ficção científica, mas ao mesmo tempo tem toda essa camada emotiva. E a capa do livro por si só não diz muita coisa, dessa edição mais recente aqui que foi lançada no Brasil. Não diz muita coisa a capa, então eu meio que tinha dificuldade de colocar esse livro numa prateleira antes da minha leitura dele. E aí, algumas pessoas começaram a recomendar muito ele, e eu, peguei, botei na minha lista de leitura, acabei lendo ele. E, enfim, algumas coisas que eu tinha de pré-entendimento do livro realmente se confirmaram. Ele talvez seja um livro que não possa se colocar numa prateleira de ficção científica. Talvez sim, se coloque numa prateleira de ficção científica, mas não a ficção científica que a gente propriamente conhece, assim, de ação, aventura e conceitos de científicos muito difíceis, apesar do livro conter contextos científicos ali, e até tem uma parte bem bacana sobre isso, mas ele não é sobre isso, assim, a ficção científica, pelo que eu entendi do livro, ela é só uma linha narrativa pro centro do livro, que é totalmente diferente daquilo que eu esperava, pelo menos. E daí, ao final do livro, eu consegui entender o que todas essas pessoas que me falavam do livro queriam falar, assim, né? Sem dar muito spoiler, obviamente. Também vou trazer um pouquinho aqui um pouco do resumo do livro e também da minha opinião sobre o que eu achei dessa leitura. Enfim, antes de mais nada, obrigado pela audiência, por estarem aí consumindo o Bookcast tanto em áudio e em vídeo, seja aqui no Spotify ou seja no YouTube. Então a gente está aqui no Spotify como Bookcast, no YouTube Bookcast Oficial, também no Instagram Bookcast, é o nosso Instagram oficial lá. E o meu Instagram de CPF ali, @DiegoSGum, se você quiser me seguir lá também, me siga. E, enfim, deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui, antes de eu entrar mais em detalhe do resumo dele e depois da minha opinião sobre, né? O nome do livro, então, é Flores para Algernon. Eu dei uma pesquisada, assim, durante a leitura do livro, eu falava Algernon, depois eu vi pessoas falando Algernon, mas enfim, Flores para Algernon, vou citar ele aqui. O autor do livro é o Daniel Keyes. Esse livro ele foi originalmente publicado em 1959, na verdade ele era, pelo que eu entendi, uma coletânea de contos, depois ele foi publicado ali por volta dos anos 60, no começo dos anos 60, a data que eu peguei aqui foi 1959. Então, querendo ou não, ele é um livro antigo, e depois eu vou entrar no ponto se ele continua sendo atual ou não, mas ele é realmente um livro aí de 40, 50, 60 anos, considerando que os anos 2000 foram 10 anos atrás, para aquela galera que tem 30 anos, eu faço esse cálculo, mas enfim, 1959, e a edição pela qual eu li aqui, que foi em formato de e-book, na verdade, é de 2018, aqui que, enfim, o formato físico dele tem uma capa dura, bem bonitão, assim, pelo que eu vi, assim, de foto, né, o formato físico. A editora é a Aleph e o livro contém 288 páginas, então não é um livro tão grande, assim, enfim, não precisa se assustar com a quantidade de páginas que ele tem. Mas vamos lá, o resumo do livro, tá? O livro conta a história desse rapaz chamado Charlie Gordon. Esse é o grande protagonista, que eu ouvi as pessoas realmente se apegando a ele, né? E por que ele é tão querido por quem lê o livro? Porque, basicamente, primeiro ponto, né? O livro é contado da perspectiva dele. Então, o livro nada mais é do que um diário, digamos assim, onde ele vai contando a história dele por entradas de diário. Por quê? O Charlie, ele tem digamos assim, uma deficiência intelectual. Então, nas primeiras entradas de diário que ele coloca no livro, que são realmente as primeiras páginas do livro, tu vai se encontrar com um texto escrito de maneira errada, com palavras erradas, e isso eu dou muita valorização à editora que conseguiu
fazer com que isso realmente se transformasse e fosse uma situação imersiva, né, de tu ler aquelas coisas erradas ali. E o Charlie começa a contar a história dele por essas entradas. Por que ele está fazendo essas entradas de diário? E é aí que a linha da ficção científica entra. Por ele ter essa deficiência intelectual, digamos assim, o livro não entra muito no detalhe do que é, se é algo específico, que tipo de deficiência é essa, mas ele tem essa deficiência intelectual e ele passa por um procedimento cirúrgico o qual tem o foco de aumentar a inteligência dele. Então, esse é o grande ponto do livro, essa linha narrativa de ficção científica. Então, ele passa por esse procedimento e, poxa, um livro escrito em 1959 e, curiosamente, muito curiosamente, inclusive, hoje, se eu não me engano, saiu a notícia, não sei quando é que você está ouvindo esse site, eu tô gravando esse episódio. Eu tô gravando esse episódio dia 30 de janeiro de 2024. Hoje saiu a notícia que a empresa lá do Elon Musk, a Neuralink, começou a fazer testes em humanos com um link, um chip que eles estão colocando na cabeça para que a pessoa, o ser humano, possa ser conectado diretamente a uma máquina e diretamente à internet, digamos assim. Então ele vai conseguir acessar conhecimentos com base nesse chip que está na cabeça dele. E eles começaram a fazer experimentos agora com humanos. Se eu não me engano, o chip ele foi implantado no último domingo. Então hoje é terça-feira, então foi implantado dia 28. E, enfim, só uma anedota que eu achei interessante mencionar logo hoje que eu estou gravando o episódio desse livro. Então, o grande plot do livro é esse. O Charlie Gordon tem essa deficiência, ele passa por um procedimento cirúrgico, o qual vai aumentar a inteligência dele e com uma parte do experimento que os cientistas lá que estão lidando com ele pedem é que o Charlie comece a criar um diário que eles vão acompanhar esse crescimento intelectual dele, caso ele realmente ocorra, porque isso é tudo uma incerteza. O Charlie, ele nada mais é do que uma cobaia nesse experimento, então ele acaba, enfim, participando desse projeto e acaba escrevendo esse livro, e obviamente o autor aqui, ele tem um interesse de colocar a história pelos olhos do Charlie. Eu acho que por isso que o protagonista ele acaba sendo tão querido assim por quem lê esse livro, porque realmente tu acaba entendendo toda a história pelos olhos dele, então isso é bem interessante saber, ainda mais tu acompanhar essa progressão de escrita. Logo no começo eu meio que estranhei porque realmente são os primeiros escritos ali, primeiras entradas do Charlie são escritas de maneira toda errada, então o fluxo de leitura é horrível, assim. Mas conforme o experimento vai progredindo, ou seja, dias depois, após essa cirurgia dele, a escrita começa a ficar mais, enfim, mais correta e mais fluida, mais cadenciada, e aí que a história começa, né? Falando um pouco do resumo, um pouquinho mais do resumo, né? O Charlie ele começa a perceber que além da inteligência que vai aumentando, ele começa também a aumentar as percepções de vida dele. Então ele, certa feita, ele trabalha numa padaria, ele tem essa relação com esses colegas de trabalho. Com o aumento da inteligência dele, ele começa a perceber como esses colegas de trabalho acabam tratando ele. Então, obviamente, os colegas de trabalho tratavam ele de um jeito quando ele era deficiente, tinha essa deficiência intelectual, e conforme ele vai ficando inteligente, primeiro, ele percebe que essa galera que trabalha com ele, que convive com ele, não necessariamente ri com ele das coisas, mas ri, na verdade, dele, por causa dessa deficiência. Então, ele começa a perceber essas questões emotivas que acabam realmente afetando a visão dele de mundo assim como um todo. Então isso é bem interessante, principalmente pelo fato, de novo, do livro ser contado pela perspectiva dele, pela visão dele. Então isso é bizarro. E como eu falei, por isso que eu me lembrei do Elon Musk, né? Pô, o livro foi escrito ali nos anos 60. Então são 60 anos de que da ideia desse autor. Pô, realmente a ficção científica, ela sempre ela é precursora nas questões ali de pensar para frente, né? Mas imagina, logo 60 anos depois a gente está vendo esse experimento do Elon Musk aí com o Neuralink, que talvez tenha ambição aí primeiro de fazer com que pessoas paraplégicas consigam
comandar máquinas com o seu pensamento, mas depois também aumentar a inteligência do ser humano por essa conectividade, seja com uma internet, com outras ferramentas. Então isso é bem interessante, assim, por isso que esse livro ele é muito atemporal, pelo que eu senti, assim. Ele, conforme o Charlie vai crescendo e vai percebendo essas coisas ao redor, ele tem dilemas muito atuais, assim, de relações de vida, assim, com pessoas. Porque uma coisa também que eu notei lendo esse livro, que é um tópico que eu anotei aqui, ele, por mais que a tecnologia avance e de uma maneira super rápida que a gente está vendo, principalmente pela inteligência artificial agora, eu acho que as relações pessoais, elas sempre vão permanecer mais ou menos as mesmas. Ah, Diego, mas agora tem a rede social que tu acaba acompanhando a vida de um monte de gente sem nem falar com elas e tu sabe onde é que a pessoa tá pela rede social. Tudo bem, eu concordo, mas a relação um a um, assim, presencial, aquela relação de amizade que tu vê a pessoa na casa dela ou vai numa festa, enfim, isso eu acho que pode ter toda a tecnologia do mundo, assim, isso acaba não mudando muito, assim. Eu sei que hoje em dia a gente faz FaceTime, consegue se conectar com pessoas ao redor do mundo, mas eu acho que a conexão humana, ela transcende essa parte de tecnologia. Então, eu acho muito interessante esse tipo de pensamento que o livro acaba fazendo com que o leitor tenha, né? E conforme vai passando o tempo da cirurgia do Charlie, ele vai aumentando a sua inteligência, vai conseguindo não só perceber essas coisas ao redor, mas também ficar acima em termos de inteligência dos pares dele ali na padaria, e depois ele consegue até nivelar o conhecimento dele com os próprios cientistas que acabam fazendo o experimento. Depois, como o livro termina, não vou falar de nenhum spoiler, porque vale a pena a leitura. E por que o título do livro é Flores para Algernon, né? Quem é Algernon aqui? Não é o Charlie Gordon. Algernon nada mais é do que um rato de laboratório que acaba meio que ao mesmo tempo vivendo esse procedimento junto com o Charlie. Então, se eu não me engano, eles fazem primeiro o experimento no rato e eles veem que o rato tem um aumento de inteligência e depois performam no Charlie, mas eles acabam criando uma amizade estranha, o Charlie junto com esse rato que também vive esse experimento. E ele meio que compartilha os sentimentos e os aprendizados com esse rato, porque esse rato é a única fonte de comparação que ele tem, assim, qual é a outra pessoa que está vivendo isso que eu estou vivendo, esse aumento de inteligência abrupta e progressiva dentro de alguns dias. É o rato, só que obviamente o rato não aprende a falar nem nada durante o livro, mas é uma relação interessante, assim, que o leitor também aborda, né? Um dos pontos que eu também anotei aqui super interessantes é que por mais que a inteligência do Charlie ela aumente, a inteligência emotiva dele acaba ficando para trás, digamos assim, não cresce na mesma rapidez que a inteligência geral. Então o livro traz umas relações que ele tem de amizade, também românticas, que ele não sabe muito bem como trabalhar com elas. Para ele, assim, são emoções que ele não consegue interpretar de maneira analítica, que é algo que a inteligência, digamos assim, no geral, tende a fazer, né? Colocar dados e coisas mais analíticas, assim. Com sentimentos, a gente não tem como ter muita análise quanto a sentimentos, assim. É aquela famosa briga do cérebro com o coração, sabe? Eu acho que tem muito da questão da intuição também, que é uma inteligência emocional que te dá, não é uma inteligência crua de tipo, não, tem que ser assim e é preto no branco, é 0 e 1, não. A inteligência emotiva, ela é muito mais complexa, subjetiva e pode ter N fatores que podem afetar a tua emoção naquele momento, sabe? Então, eu até esses dias estava ouvindo algumas pessoas falando assim de como que impacto que a gente interpreta ao assistir um filme ou um livro. Se tu tiver tendo um dia ruim, digamos assim, que sei lá, tu brigou com a namorada, tu perdeu na pelada da semana pros amigos, sei lá, por algum motivo tu levou ferro no trabalho, alguma coisa assim. Se tu for ver um filme ou assistir um filme ou ler um livro e tal,
talvez aquele livro, aquele filme não vai ser tão legal pra ti se caso tu tivesse visto ou lido aquele livro, aquele pedaço de conteúdo num dia onde tu esteja mais feliz, onde tu que tu tenha vencido ali o futebol dos amigos, que tu tenha, enfim, conseguido uma namorada nova, enfim. Então, é, às vezes as pessoas colocam uma análise muito crítica em cima de pedaços de conteúdo que eu tô dizendo aqui, tipo filme, série, livro e tal. Eu acho que deixam de abordar o sentido emocional daquele conteúdo em si, assim, sabe? Então, eu acho isso meio bizarro, assim. Tem muito site, muito canal de YouTube e tal, Instagram, que tem a preocupação de analisar o livro. Eu tô falando de livro agora porque é o que eu consumo mais, assim, e é o plot do podcast aqui. Mas tem uma galera que tem uma visão de que não, tem que analisar esse livro de maneira crítica. Então, pô, o livro é escrito muito bem, nossa, não sei o quê, porque o autor ele descreve muito bem as paisagens, é uma leitura fluida e tal. Mas talvez a maioria dos críticos acabam esquecendo o impacto emocional que aquela obra tem em cima da pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque é justamente com isso que o Charlie meio que encontra uma barreira de crescimento, assim, com o emotivo, que ele não pode ser explicado, ele não pode ser ensinado, ele só precisa ser sentido. E o sentimento é algo muito complexo, então não tem como colocar uma nota em cima desse sentimento, assim, tão analiticamente quanto alguns críticos acabam fazendo com filmes, séries e tal. Então eu acho isso interessante. É uma coisa, na verdade, que eu tento fazer aqui no Bookcast. É trazer para vocês não só a minha visão geral do livro e se, enfim, eu acho que vale a pena ou não ler, mas o sentimento que eu tive ao ler o livro, se eu fiquei triste, se eu fiquei feliz. Eu já trouxe aqui alguns livros onde eu me irritei com personagens, mas isso não necessariamente é algo ruim. O livro foi tão imersivo que eu me irritei com os personagens ali do livro. Ou não, o livro ele te tira do prumo porque ele tem umas ideias muito estranhas e tal, e acaba não entregando o que promete, assim. Não, essa é outra emoção que eu tive. Então, nessa minha visão, eu tento trazer aqui mais o sentimento que eu senti ao ler o livro. E, no caso desse livro aqui, eu tive um sentimento, vários sentimentos, na verdade. Um sentimento de tristeza, na verdade, por entender que, conforme o Charlie vai crescendo, como eu falei lá no começo, ele começa a perceber que as pessoas, elas não são necessariamente amigas dele, elas meio que estão ali pra meio que ridicularizar ele, pra colocar ele pra baixo, pra fazer brincadeiras com ele, até da própria família, que ele acaba interpretando algumas memórias do passado, e isso também ele tem dificuldades de interpretar essas memórias emocionalmente. Então acho isso muito interessante. Então senti uma pegada de raiva misturada com tristeza, porque o ser humano, aqui a gente está falando dos anos 60, né? Então o ser humano, imagina, naquela época ainda tem hoje em dia preconceito contra qualquer tipo de deficiência que tu tenha. Claro, as coisas estão melhorando no geral, digamos assim, mas eu acho que ainda o ser humano no seu cerne, ele pode ser muito cruel, assim. A internet, infelizmente, ajudou a aumentar essa nossa audiência quanto a crueldades e tal. Então, muitas pessoas falam, mas a crueldade aumentou. Não, não é que a crueldade, o ser humano maligno aumentou. O mal, no geral, aumentou. Não. A gente tem mais acesso a informações e, obviamente, a gente vai ter mais acesso às informações boas, mas, infelizmente, o que mais bomba na internet é alguma coisa ruim que aconteceu em algum país, alguma pessoa fez isso e aquilo. Dificilmente coisas boas acabam viralizando, assim. Eu acho que tem uma proporção de 10-1, assim. 10 coisas ruins viralizam contra uma coisa boa que meio que viraliza, assim. Meio que tô dando uma filosofada aqui, mas é um dos sentimentos que eu tive lendo esse livro e essas relações que o Charlie tem com os seus pares e, enfim, ele tenta entender o porquê que ele é ridicularizado dessa maneira, e conforme ele vai avançando, a inteligência vai avançando, ele consegue pegar um pouco dos sentimentos atrelados aquelas ridicularizações que ele sofre ali das amizades. Ele começa a entender aquilo emocionalmente, como aquilo afeta ele, não analiticamente, mas emotivamente. Então isso foi bem interessante
ter essa percepção ao ler esse livro, né? Outro ponto que o livro traz, obviamente, de discussão, né, é o conhecimento ele acaba sendo uma maldição ou uma bênção, né? Porque por mais que o Charlie estivesse obtendo ali um aumento da inteligência muito superior e muito gradativo, ele fica com esse dilema de, será que é bom saber tudo, mas sofrer com justamente por saber tudo, nesse caso aqui ele acaba se destacando muito frente a outras pessoas, então aquilo acaba sendo uma maldição para ele. E, além disso, de saber que essas amizades que ele considerava amigos não eram amigos, eram pessoas ali que estavam ridicularizando ele. Então, o que é melhor? Ficar sem saber e viver feliz, digamos, na ignorância, ou saber das coisas, mas entender que esses detalhes acabam sendo prejudiciais para ti, assim, emotivamente. Então, é um conceito bem interessante, aquele velho dilema, assim, conhecimento é uma bênção ou uma maldição, assim. Então, o livro traz isso e o próprio autor também traz ali nas suas palavras isso também. Bom, eu tô falando de várias coisas do livro aqui, como eu falei, é uma sopa de letrinhas, só lendo mesmo para tu entender um pouco mais de como o livro se desenrola. Como eu falei, ele é um livro de ficção científica com um lado emocional muito pegado, assim. A minha opinião geral, assim, é que é uma história super interessante, é uma história, por mais que tenha sido escrita nos anos 60, é muito atual, então as relações pessoais ali são super atuais, porém, eu tava com expectativa muito alta, assim, sabe? E eu acho que a expectativa, como tudo, é a mãe da decepção. Então, quando tu tá com uma expectativa muito alta, querendo ou não, se aquilo não for, tipo, muito foda na tua visão, aquilo acaba caindo um pouco no teu conceito, assim. Então, eu acho que a minha expectativa tava muito alta. A história, assim, é muito legal, é muito envolvente, é uma leitura muito fluida, porém, ela ficou um pouco aqui embaixo, assim, sabe? Então, não me fez, apesar de eu ter me feito pensar em muitas coisas, não me fez pensar tanto quanto eu imaginava que me fizesse pensar, assim, sabe? E eu li o livro de uma maneira bem pausada, assim, sabe? Então foi com... refleti bastante sobre o livro, mas ainda assim eu acho que eu tava pedindo algo a mais do livro, assim, quando eu terminei ele. E eu pensava que esse algo a mais chegaria em algum momento, esse algo a mais que outras pessoas traziam, que falavam, nossa, é muito emotivo, nossa, tu vai chorar com isso. Não que eu esperasse chorar com o livro, assim, eu não teria problema nenhum. Mas realmente, eu fiquei talvez esperando por esse momento de virada durante todo o livro, de me fazer, tipo, refletir muito sobre a vida, de me emocionar. O protagonista, sim, é um protagonista que tu se apaixona, assim, porque tu vive na cabeça dele, então tu vive esses obstáculos que ele tá vivendo ali internos, tu vive aquilo com ele, então isso é muito foda, muito legal, mas eu fiquei esperando esse ponto de caralho, que foda isso daqui, realmente é um puta livro, e não veio. Mas eu acho que esse ponto foi criado muito por mim, com base na minha expectativa, com base nessas opiniões que eu tava ouvindo em volta aí, então pro bem, assim, a gente nunca deve aumentar expectativas pras coisas, mas assim como o assunto, às vezes, em alguns momentos do podcast foi, o aumento dessa expectativa ele não acontece muitas vezes de maneira analítica, mas sim emocional. Então tu acaba aumentando a expectativa emocionalmente porque tu vê tanta gente falando bem daquilo que tu fala, pô, eu quero experienciar isso e quero ter esse sentimento foda que as outras pessoas estão sentindo. E talvez as pessoas estejam não exagerando, mas tipo, sendo muito prolixas no sentido de, isso daqui é muito foda, não sei o que, mudou minha vida e tal, e tu coloca a tua barra lá em cima também e acaba meio que se frustrando nisso. Pelo menos eu tive um pouco desse sentimento. Mas assim, como eu falei, a história é muito interessante, o protagonista, tu vai se apaixonar. Talvez gostando do livro ou não, tu vai se apaixonar pelo protagonista, pela trajetória dele. Tem uma cena final, digamos assim, que eu não vou dar spoiler aqui, mas meio que tá no título do livro, né? Muito emocionante também, mas como eu falei, faltou esse algo a mais, pelo menos pra mim. Talvez eu lendo esse livro no futuro, em outro momento de vida, eu possa me relacionar mais emotivamente com esse livro. Mas ele vale super a pena, ele é um livro rápido de ler,
fácil de ler, não é complexo, não tenha medo de ser uma ficção científica, de não entender alguns conceitos, porque ele é bem simples. Como eu falei, a ficção científica aqui é só uma linha narrativa, o centro da história é o Charlie, o seu desenvolvimento da inteligência, suas interações sociais, ele percebendo que ele está num mundo diferente agora por ter conhecimentos diferentes, e isso acaba impactando muito as relações pessoais que ele tem e as memórias que ele tem também. Então, nesse sentido, é um livro bem impactante também. Então, fica aqui minha dica para ler esse livro, mesmo com essa minha percepção que eu gostaria desse algo a mais, mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu espero que você leia esse livro para você também ter a sua percepção própria, né? Mas galera, esse foi mais um episódio do Bookcast. Muito obrigado pela audiência aí. Me siga novamente aí no Spotify, no YouTube, youtube.com/bookcast oficial, Instagram @bookcast oficial. A gente tá lá onde eu tento postar, na verdade, eu não sou muito bom em postar em Instagram ali lá do Bookcast. Também pode me seguir no Diego S. Gon, que esse Instagram do Diego S. Gon é basicamente dominado pela minha cachorrinha, então também eu não tendo a postar muitas coisas. Que eu mais posto e falo realmente de livros é aqui no episódio em si. Então, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado do episódio. Leia esse livro para tirar suas próprias conclusões, alinha suas expectativas e tenta não consumir muito sobre o livro. Pega e lê ele, porque ele vale a pena. Não leia muito, não escute mais muito sobre o livro, outras pessoas falando e tal. Você já escutou o que você precisa escutar aqui no episódio sobre o livro, tá certo? Valeu, galera, brigadão e até o próximo episódio. Tchau, tchau.